Boom! Estudos de redação? Sei lá. É sobre um programa de como elaborar artigo científico. Importância do artigo científico. Daí tem alguns slides de apostila aqui bonitinhos para que eu vou ler. Ok. Transformação baseada em importância do artigo científico, transformação baseada em conhecimento científico, novas tecnologias, saúde, educação, governos e cidades. Dados, etc. A maioria delas sustentada pelas pesquisas científicas estão disponíveis para reconhecimento facial. Quais são os limites em qualquer situação? Funciona do dia a dia à noite quando a pessoa tem um limite naquele ou outra situação. O mesmo ocorre em qualquer área até a publicação, passa uma avaliação que a gente vem vendo aqui que aquelas informações fazem sentido e são apropriadas. Não, então a gente já viu. Esse espaço aqui saiu, olha, já foi público uma fase anterior à publicação do mundo assunto. Isso no caso de academia, mas qualquer uma das áreas. Cara, o que eu tô lendo não faz o menor sentido. Ah. Exemplos de artigos científicos são a revisão da literatura, estudo de caso, pesquisa inovadora original e uma survey, que são pesquisas. Uma survey quantitativa ou qualitativa. Né? Na verdade aqui só está escrito quantitativo. Um bom artigo tem daí falando de cada um. Para cada um tema da moda da vacinação, né? Coronavírus. Daí você levanta. Gente, existe outros tipos de literatura sobre coronavírus e de repente você está escrevendo sobre o Covid-19 especificamente. Ou seja, você tem que ver as leituras do coronavírus. Mas já sabe que na literatura funciona uma certa lógica. Daí, aqueles pontinhas nelas, né, como alguém liga, tanto que deu o nome por isso de corona, aqueles pontinhas, parece uma coroa, Por que tá explicando por que tem o nome de coroa? A etapa de interferência no DNA, não na membrana de célula, estuda o método de coronavírus, mudar o nome da democracia, mudar o nome da democracia, mudar o nome a gente, por exemplo, eu falei errado. Trata um assunto de democracia e quando você pensa em literatura, você não está pensando necessariamente em apresentar um tipo de nova teoria. Você está apresentando um elemento novo que está pensando de forma crítica como uma teoria científica. Conceito sobre aquele determinado tema e outra forma científica de dizer ele, que são chamados artigos de revisão. Eles são artigos que inovam, não, mas eles são artigos importantes. Artigos de revisão. Muito importantes. Pesquisadores que inovam estão então escrever um artigo de algo interessante não está entre os mais contados. Um artigo que uma revista A1, né, que elas com melhor classificação desejam receber para submissão, mas é importante para a ciência e nem sempre feito com cuidado. Em um bom artigo de revisão da literatura é uma grande pesquisador que está fazendo uma um artigo. Agora pula um pouco mais. Exemplos como artigos científicos não são aqui então exemplos que derivam de uma inovação de uma nova teoria existente. Os artigos eles devem normalmente criar uma pesquisa que foi mostrada já por um outro doutorado. Você faz o artigo científico aprofundando esse tema com uma pesquisa inovadora, parece. Próximo, artigo científico versus demais textos. Encontramos artigos em revistas de variedade, jornais de grande circulação, sites, blogs e revistas de acadêmicas, e existe uma diferença entre elas? Responda nos comentários do YouTube. Isso aí é da apostila, do YouTube, dos PowerPoint. Hum, zoado. Artigos genéricos são superficiais e os científicos têm fundamentação teórica e obedecem os padrões de metodologia científica. Enfrenta uma questão.
que contribui para a teoria ou ainda traz um conjunto de novas evidências científicas que permitiu uma revisão de outro pesquisador. O artigo científico segue o método científico ao buscar conclusões em respostas e segue um protocolo específico e restrito. Agora sobre artigos ensaísticos. Eu nunca falo disso aqui, né? Vamos ver. Desenvolve uma opinião, relata a experiência do autor com o tema. Ou podem inspirar pesquisas e avaliar a observação apresentada. Não são necessários necessariamente artigos científicos, ou diria que raramente a gente encontra um artigo desse tipo. Escritos. Os artigos estatísticos normalmente aparecem em áreas de ciências sociais, na mesma área de direito também. Muitos de nós escrevemos uma opinião e chamamos aquilo de um arquivo científico, e a gente junta um monte desses textos de opinião que corroboram com aquilo da sua prânia. Quer dizer, você escreve uma opinião e depois junta um monte de textos que comprovam essa opinião sua. A gente junta um monte de texto que corrobora com aquilo que a gente pensa e acha que quer dizer, a gente desenvolve ali uma interpretação ou da lei ou do jogador de um fato de nome ensaístico. Isso é um nome ensaístico. Isso é um artigo ensaístico. Interessante. Utilização vigente no sistema de contas. Ativo, bicho. Inspiração versus transpiração. Agora eu entendi. O que é isso? Inspiração não é para poucos e não é constante. Quer dizer, inspiração é para poucos e não é constante. A transpiração é o resultado do esforço a quem se dedicou e raramente a inspiração aparece, mas temos que produzir e precisamos cumprir prazos. Artigos científicos, contribuir para o avanço da ciência e da sociedade, busca por relevância e qualidade e compartilhar conhecimento. Cansei de ler os comentários, eu só vou ler os artigos, não tem muita coisa, só umas 5 linhas cada parágrafo do PowerPoint. Submetendo às revistas científicas são a revisão de mesa, revisão de pares, tem público direcionado e criticado pelos leitores e citado por outros pesquisadores. Ou seja, quando você quer submeter um artigo científico, você tem que submeter para uma revista científica. Ela pode ser online também, né? Ou pode ser física mesmo. Daí eles vão falar, obviamente, ele já tem a própria científica, a revista científica vai ter as coisas que você pode, quer dizer, ela vai ter as prerrogativas do que você pode mandar. E daí eles vão fazer uma revisão, um monte de coisa. Sobre a revisão por pares. Os artigos científicos são revisados por pares, uma busca por qualidade e 2 ou mais revisores. O artigo anonimizado é para evitar viés e foco no conteúdo. O artigo é anonimizado, interessante. Os novos revisores para desempate para diminuir dúvidas entre os artigos. Revistas, plataformas e eventos científicos. A casa dos artigos científicos, e são essas aí. Especializados, quando são especializados, é o tema específico, é o direito, medicina e tecnologia, por exemplo. E quando é especializado por pessoas com conhecimento sobre o tema, ou uma avaliação de qualidade do assunto, ou interesse pelo tema. Onde será publicado o artigo científico? Cada veículo de publicação possui suas características e regras. Conheça o escopo da revista, siga suas regras, leia os artigos publicados recentemente. Não obedecer às regras sugere falta de conhecimento e desleixo. Contribuição diferencial. O artigo precisa oferecer contribuições a avanços de estado de arte. Entendi. Uma pergunta. Por causa da divulgação, né?
a oportunidade de avaliação por um grupo um pouco maior. Tá. Como mostrar o valor de uma contribuição científica. Estudo da arte, demonstrar como as contribuições se encaixam no conhecimento atual. O que já foi publicado sobre esse tema específico, quais são as limitações dos trabalhos publicados e quais as lacunas. Supervalorizar versus subvalorizar. Ter clareza da contribuição é fundamental, apresentá-la de forma clara, direta e realista, e o autor deve sempre demonstrar sua contribuição, posicioná-la em relação à própria literatura atual, do estado da arte e expor os resultados e seus impactos, e mostrar os limites de sua abordagem. Bem, então seja humilde no sentido de dizer essa coisa, né? Quando você estiver escrevendo. Onde expor a contribuição que você está falando. No título, sempre que possível. Resumo. No resumo estruturado também, ou no corpo do artigo e na conclusão. Motivos de rejeição ou forma. Motivos de rejeição de um artigo científico. O primeiro é a forma. A forma é baixa qualidade de redação, forma estrutura fundamental de texto científico, forma fora do escopo de revista e forma não seguir as regras da revista que fala a própria revista FED. Básico. Outro motivo de rejeição de um artigo científico é o conteúdo. Sem contribuir e sem contribuição e inovação, não tem conteúdo contribuinte ou inovativo, não aborda as teorias relevantes ao tema, não tem embasamento acadêmico fraco e falta de boas referências e não considerar a literatura atual. Problemas metodológicos, falta de rigor na realização da pesquisa também é um problema de conteúdo que vai causar a rejeição. Interessante essa coisa. Motivo de rejeição sobre o plágio e o autoplágio. Plágio são artigos sem citações adequadas, e o autoplágio são os resultados de pesquisa que devem ser inéditos mesmo que sejam do mesmo autor. Não entendi. O autoplágio. Plágio, resultados... Ah, entendi. O autoplágio é quando o cara plagia a si mesmo. Tipo, o cara vai lá e quer escrever um artigo científico, mas ele só repete as coisas que ele já tinha pesquisado. Ou seja, não tem trabalho, basicamente. Ou ele faz os seus problemas, a pesquisa com base naquela lá e não fez realmente um treco científico, né? Bom, plágio, resultados de outros autores apresentam como próprios, resultados como próprios, também é a rejeição. Os trabalhos anteriores podem ser citados, mas não podem ser copiados. Resultados... Genialidade, vamos ver se vai ter mais algum mais um tipo. Essa hora é triste aí. Coisas indispensáveis no artigo científico. O problema de pesquisa, objetivos gerais específicos claros, hipóteses, boa revisão de literatura, problematização, buscar método compatível com pergunta e objetivos, conhecer o escopo e as regras da revista para o qual submeter ao artigo e apresentar contribuições para a ciência. Ciência, né? Interessante. Sobre as pesquisas e artigos científicos. Artigos científicos são resultados de pesquisas científicas. Uma pesquisa científica pode gerar vários artigos, entende? Uma pesquisa pode gerar vários artigos e cada artigo deve possuir de maneira específica um objetivo real, objetivos específicos e as suas próprias contribuições que vão causar. Daí no final da apostilinha de PowerPoint tinha os exercícios de criar um artigo científico, né? Para cada um dos itens a seguir, escreva um parágrafo. Escolha um tema, proponha um título de um artigo sobre esse tema, daí escreva um objetivo geral, um parágrafo de objetivo geral e escreva 2 objetivos específicos no seu artigo e depois a importância da contribuição do seu texto e contribuição do seu texto em outro parágrafo. Depois que concluímos esta... Daí, aquele exercício lá, depois de fazer o exercício, de escrever uns parágrafos com aquelas coisas básicas que os artigos têm que ter, quer dizer que os artigos científicos têm que ter, eles recomendavam decidir que tipo de arquivo científico você faria.
estudo de caso, pesquisa inovadora, fazer uma survey, uma revisão literária. Né? Agora eu vou ler sobre os elementos pré-textuais, elementos textuais, elementos pós-textuais e as regras da ABNT e a estrutura de um artigo. Deixa eu ver, achar. Vamos lá. Requisitos da pesquisa científica. Tema, título, problematização. Problematização, título, marco teórico. Referência teórico, quadro teórico, hipótese e objetivo geral. Objetivos específicos e sumário, metodologia. Problematização, formulação do problema que se pretende estudar. Problema enfoca colocar um assunto problemático é colocá-lo em dúvida, transformando-o em problema. Problema ou pergunta. Problema ou pergunta que pretende estudar, concreto, claro e preciso. Forma de pergunta, qual, como, quando, etc. Não estabelece juizado de valor e melhor ou pior. Problema da ou pergunta busca uma resposta. A problematização do tema e dos assuntos abordados, desenvolvimento de pesquisa e elaboração do texto. Problematização do tema, desenvolvimento, elaboração do texto, levantamento e apresentação do problema que se pretende solucionar. Interessante. Base para daí do levantamento da apresentação do problema que se pretende solucionar, delimita-se um campo de investigação de tal forma que o trabalho terá de se desenvolver dentro do quadro traçado pelo problema. Base para os problemas a serem levantados em cada capítulo. E disso vai para a base para os problemas serem explicados em cada eliminados em cada capítulo. Daí a problematização e a delimitação do tema. A delimitação do tema é colocar um assunto problemático e colocá-lo em dúvida, transformando-o num problema. Exemplo, a liberdade política ocidental do século XXI.
20, daí você usa o assunto e abrange os povos, os cidadãos das nações, e daí é deles que estamos tratando? Isso aí? O problema. Não entendi, na verdade. O próximo exemplo. A liberdade de agir diante do sistema político brasileiro. A liberdade de agir é do povo, ou dos cidadãos brasileiros. Estes termos podem ser considerados sinônimos. O que é sistema? Não entendi. Próximo. A liberdade de agir do cidadão na política brasileira após 1988. Legal. Não tem esse técnico. Pesquisa pequena povoação. O título, daí agora, forma BNT. Sobre o título. O título advém do problema. Marco teórico, referência teórica. Marco teórico é a referência teórica adotada para buscar uma resposta ao problema. Ou seja, de onde você tirou para responder o problema. A hipótese, ela é, em termos simples, uma hipótese é uma resposta possível em ser testada e fundamentada. Examine-se a literatura sobre o problema e obtém-se a maior quantidade de conhecimento possível para responder os problemas formulado. Muitas importantes possibilidades de ser rejeitada. Hipótese tem que ser uma possível resposta. Ou seja, uma coisa que é possível. Sobre o objetivo geral, o que se pretende alcançar com a realização da pesquisa. Verbo infinitivo, estudar, analisar e avaliar e etc. Os objetivos específicos. Objetivos específicos definem etapas que devem ser cumpridas para alcançar o objetivo geral. Verbo infinitivo, estudar, analisar e avaliar. Sumário provisório, realização antes da redação do texto. Guia do roteiro do caminho a ser seguido. Ou seja, cria um plano antes de fazer tudo. Caráter provisório, tem a organização séria, como se fosse definitiva, mas que permitisse a modificação. Propiciará um panorama geral do trabalho acadêmico e propiciará a criação ou supressão de capítulos, seção primária, secundária e etc. Utilização de uma numeração provisória. Metodologia, descrever um caminho para chegar a um fim ou um objetivo. Daí, método e metodologia, a diferença. Método é um modo de ordenar ou de proceder, e a metodologia é o conjunto de procedimentos e delineamentos que servem como um instrumento para alcançar os fins da investigação. Como chegar no fim e como proceder. Métodos de classificação, Lakatos. Métodos conectam-se à inspiração filosófica ao grau de abstração e a sua finalidade, mais ou menos explicativa dos estados. Ou seja, aqui é um carinha chamar um método de classificação. E o outro método de classificação é o método de abordagem. O método indutivo, método dedutivo e método hipótico-dedutivo. Parte da constatação mais particulares é a formulação de leis. O método indutivo é a parte de constatações de mais particulares. A formulação de leis e teorias do particular para o geral. O método dedutivo parte de teorias e leis para análise e explicação de fenômenos particulares, geral para particular. A hipotético-dedutivo formula-se de uma hipótese atestando a ocorrência de fenômenos abrangidos pela hipótese. São as variáveis que persistem como válidas, resistindo às tentativas de falseamento. Métodos de procedimentos Lakatos. Daí tem mais alguns métodos aqui. O dialético, histórico e comparativo. O dialético é a arte do diálogo, a arte de demonstrar uma tese capaz de definir e atingir com clareza os conceitos envolvidos na discussão. O método histórico é investigar os acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar a sua influência na sociedade de hoje. As instituições alcançaram sua forma atual através de alterações de suas partes componentes. Método comparativo é o estudo das semelhantes e diferenças entre os diversos tipos de grupos, sociedades ou povos, melhor compreensão de comportamento humano. Finalidade: verificar similitudes e divergências. Métodos de procedimentos. Tem mais um. Tem o monográfico e o estatístico. O monográfico diz: estudo de determinados indivíduos, profissões e condições, instituições e grupos ou comunicações com a finalidade de obter generalizações, observando todos os fatores que influenciaram o tema, analisando-o em todos os seus aspectos. Métodos estatísticos é a redução de fenômenos sociológicos, políticos ou econômicos
através de quantitativos, a termos quantitativos e a manipulação estatística que permite comprovar as relações dos fenômenos entre si. Técnicas de pesquisa, diferentes formas. Daí as técnicas, o primeiro era os métodos de procedimentos e agora as técnicas de pesquisas do mesmo cara, chamado Marconi Lakotos. Ele diz assim: técnica de documentação indireta, documentação intensiva e documentação direta extensiva. A indireta é pesquisa documental e pesquisas bibliográficas. A direta é pesquisa de campo e experimental e de laboratório. Ou seja, você mesmo faz o procedimento, experiências. Enquanto na indireta você só pesquisa as informações que já é de outros experimentos. Daí a direta intensiva é a observação e também entrevista. E a direta extensiva é a aplicação de um questionário. Interessante. Queria tivesse exemplos, né, para criar uma imagem. Sobre o estudo de caso agora. Um outro cara que falou do estudo de caso fala Gil. Delimina um cara chamado Gil. Delineamento de pesquisa não pode ser confundido com método, técnica, estratégia ou tática para coletar dados. É contrário, nesse delineamento são utilizados diversos métodos ou técnicas de coleta de dados. Exemplo, observação, entrevista, análise de documentos, etc. E engloba a preservação de caráter unitário de um fenômeno contemporâneo e contextualizado. Um estudo em profundidade que requer múltiplos procedimentos de coleta de dados. Definir o delineamento da pesquisa e confrontar a visão teórica dos problemas com os dados da realidade. Diversidade de delineamentos. Pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, levantamento do campo, survey, estudo do caso. Artigo científico, estruturei agora sobre finalmente a estrutura e elaboração ABNT. Os artigos, eu achei que eu não tinha pulado lá, mas não, é agora. Os artigos científicos têm as seguintes características: eles não se constituem de matéria de livro, eles são publicados em revistas ou periódicos científicos e especializados nesse tema, e por serem completos, eles têm que permitir ao leitor repetir a experiência. O autor deve seguir as normas editoriais e adotadas pela própria revista que ele mandar o seu artigo científico. Técnicas de pesquisa, já falei. Daí, aqui, ó, o teco da MNT. Normas brasileiras de IR, eu não sei, redação? Estrutura e elementos. Tem elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Sobre estrutura de elementos, separação dos pré-textuais, textuais e pós-textuais, são 7 para os pré-textuais, 3 para os textuais e 5 para os pós-textuais. Os pré-textuais são o título no idioma do documento obrigatório, um título em outro idioma opcional, um autor que é obrigatório, um resumo de idioma do documento é obrigatório, um resumo do outro idioma é opcional. Todos os artigos científicos que eu li recentemente numa revista da escola aqui de contas, todos eles tinham o nome, o resumo em inglês. Datas de submissão e aprovação do artigo obrigatório, verificação de disponibilidade opcional. Interessante. Produção obrigatória, desenvolvimento obrigatório e considerações finais, isso é tudo obrigatório. São os elementos textuais. E por fim, os pós-textuais, que são as referências, elas são obrigatórias. Glossário opcional, apêndice opcional, anexos são opcionais e agradecimentos opcionais. Daí mais coisas das regras da BNT, como elas mudaram. As normas de elaboração de artigo científico foram criadas basicamente pela BNT e pelo IBGE. Foi criada uma norma de apresentação de tabelas, tabular, em 1993. Daí tem normas ABNTs que são usadas, normalmente são a de elaboração de referências, a norma de numeração de progressiva de seção de documento, a norma de resumos, a citação de a norma de citação de documento. Sobre a elaboração do artigo científico, basicamente é tudo junto se juntando. O resumo para a elaboração, o resumo para a introdução, o desenvolvimento, as considerações finais e a referência se juntando viram um artigo científico. Daí a norma brasileira de redação fala assim: um resumo é escrito em apenas um parágrafo, tem que ser de 150 a 500 palavras, nos trabalhos acadêmicos e relatórios técnicos científicos.
O resumo tem que ser indicativo, indicar os pontos principais do documento sem detalhamento como dados qualitativos e quantitativos. O resumo informativo informa finalidades, metodologias e resultados e conclusões do documento. Resumo. Escreva o resumo seguindo essa estrutura e depois simplesmente remova os títulos. Contextualização e introdução do tema em objetivos, metodologia e resultado. Interessante. Daí, como elaborar um artigo científico, um guia. Resumo. O objetivo deste template é apresentar os elementos que constituem a estrutura de um artigo científico de acordo com a norma de apresentação do artigo científico, norma NBR 6022, A elaboração dos resumos segue as orientações da NBR, O resumo deve formar os objetivos do artigo, as metodologias utilizadas, os resultados e as considerações finais. O resumo é composto por frases concisas e afirmativas, e os verbos utilizados devem estar em voz ativa e na terceira pessoa do singular. Em artigos periódicos e em resumos, devem conter de 100 a 250 palavras. Daí você tem que depois colocar as palavras-chave de artigo científico e normalização e norma, por exemplo. Sobre as considerações finais. Não, primeiro a introdução. Sobre a introdução, elemento obrigatório que consiste na parte inicial do texto, a delimitação do assunto tratado, justificativa, motivos que levaram à realização do trabalho, objetivo geral e específicos, hipóteses, metodologias, limitações de pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema. Eu considero as introduções de artigos científicos muito boas para redações discursivas. Muito bonitinho. Delimitação, considerações finais, é a parte final do artigo, onde se apresentam as conclusões obtidas, ainda que parciais. As conclusões devem responder às questões da pesquisa e correspondentes aos objetivos e hipóteses. Além disso, devem ser breves, podendo apresentar recomendações e sugestões para trabalhos futuros. Referências. Referências são os conjuntos padronizados de elementos no documento que permitem sua identificação individual e devem constar na lista de referências daqueles documentos que foram efetivamente citados no texto. E uma referência bibliográfica tem que ter aquela norminha de escrever do jeito que ela escreve, do nome de uma pessoa ou do jeito do livro, né? Por exemplo, ela usa aquelas normas de arquivologia, de nomes, que colocando o sobrenome primeiro, né? Vira Alves, Maria Bernardo Martins, é o exemplo aqui, tá? Arruda, Depois, ponto, daí coloca o nome do artigo. Como elaborar um artigo científico? Um guia, Depois ele fala um link para o guia, para esse acesso a esse artigo científico, essa referência, e também tem que colocar o acesso, se for claro, se for um artigo científico digital. O acesso, no caso aqui, era um acesso em 2022, fevereiro de 2022. O outro exemplo de referência bibliográfica era um Fonseca, Daí veio de um curso de metodologia na elaboração de trabalhos acadêmicos. Daí colocou o Estado, Rio de Janeiro, Ciência Moderna. Ou seja, era uma pessoa. A referência aqui era no caso de um professor de um curso. Interessante, não? Só um pouquinho interessante. E assim termina esse básico aqui de artigo científico. Legal. Tomara que isso me ajude a fazer discutir